O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, negou o pedido da defesa e manteve a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós conversamos agora com a Paula Cuenca, ao vivo, que traz os detalhes dessa decisão. Paula, quais foram os argumentos para essa negativa? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem nos acompanha, o ministro Alexandre de Moraes justificou que é necessário manter essa medida da prisão domiciliar e outras restrições, como a retenção do passaporte, proibição de uso das redes sociais, ainda considerando o possível risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro ou interferência dele nas investigações em todo o processo. O ministro ainda afirmou que a condenação do ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão reforça essa necessidade de manutenção da prisão domiciliar. A decisão foi tomada, inclusive, depois da própria Procuradoria-Geral da República ter se manifestado, negando também, se posicionando contra a revogação dessa prisão domiciliar. Eu lembro, inclusive, nessa situação, que a gente está falando aqui de um processo diferente daquele que condenou Jair Bolsonaro por golpe de Estado e outros 4 crimes. A prisão domiciliar foi estabelecida dentro de um inquérito que foi aberto inicialmente para investigar o filho de Jair Bolsonaro, o deputado federal, o licenciado Eduardo Bolsonaro, por tentativa de coação no curso do processo, obstrução de justiça. Justamente como o Jair Bolsonaro não foi denunciado pelo Ministério Público neste inquérito, é então que a defesa dele solicitou que a prisão domiciliar fosse revogada. Mas, como a gente viu, Moraes então negou esta revogação da prisão domiciliar. E ainda nesta segunda-feira, o ministro autorizou que Jair Bolsonaro receba visitas de uma médica endocrinologista, visitas que foram solicitadas também pelos advogados de Jair Bolsonaro. A médica faz parte da equipe do Cláudio Birolini, doutor Cláudio Birolini, que é quem comanda esses cuidados de saúde de Jair Bolsonaro, e Moraes deixou claro na decisão que visitas médicas podem acontecer sem a necessidade de autorização prévia. César. Olha, a Paula Cuenca vai continuar conosco porque, ainda falando sobre o Judiciário, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal inicia nesta terça-feira, não é, Paula? A ação penal contra o chamado Núcleo 4 da tentativa de golpe. Conta pra gente. É isso mesmo, César. Esse núcleo 4, que segundo a Procuradoria-Geral da República, é o núcleo que era responsável pelas ações estratégicas de desinformação, ou seja, eram pessoas que espalhavam desinformação, notícias falsas sobre o processo eleitoral, urnas eletrônicas, autoridades, tudo com o objetivo de desestruturar, fazer uma imagem negativa das instituições democráticas junto à população. Esse núcleo ele é formado por 5 militares, um agente da Polícia Federal que atuava dentro da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e ainda um engenheiro, que é o presidente do Instituto Voto Legal. O julgamento vai acontecer de forma presencial, começando amanhã de manhã, mas pode se estender para os dias 15, 21 e 22 de outubro, que são as datas que já estão reservadas para a ocorrência desse julgamento. E fazendo um destaque aqui que, inclusive, a diferença do núcleo 1, que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, para este núcleo 4, que é o segundo a ser julgado a respeito dessa questão dos que seriam os cabeças a respeito da tentativa de golpe, é que agora a primeira turma está sob a presidência do ministro Flávio Dino, não mais do ministro Cristiano Zanin. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.